A gente vai voltar a falar do caso Isis. O que eu vou trazer para você hoje é o seguinte. Bom, muita gente acompanha o Balanço Geral, já conhece essa história. A Isis é a adolescente que desapareceu grávida aos 17 anos em Tibagi. O homem apontado como pai da criança e suspeito pela polícia como suposto assassino é o Marcos Rony, tá preso. A mãe da Isis está no hospital entubada por conta da situação, porque ela não tem uma resposta, ela está convivendo com essa angústia há muito tempo. Marcos Rony preso, aguardando o julgamento, ele disse que é inocente e ele escreveu uma carta e pediu para entregar para a gente aqui no Balanço Geral. É uma carta. Você vai ver comigo agora, na reportagem do Ricardo Vilches, o conteúdo desta carta, o que o Marcos Rony quer que as pessoas saibam, o que ele está pedindo nessa carta, veja. A carta tem 4 páginas. Foi escrita com tinta vermelha, à mão e letra redondinha. Está assinada por Marcos Rony e endereçada à equipe do Balanço Geral. A irmã fez contato por telefone e mandou prints do original. O título é Pedido de Transferência. Marcos Rony quer tornar público o desejo de sair de Ponta Grossa, onde está preso. Manifesto meu interesse à manutenção da minha custódia e solicito minha transferência para a unidade prisional da cidade de Francisco Beltrão, com base na lei de aproximação familiar. É no sudoeste que mora a família dele. É lá onde está a esposa e os filhos, que deixaram Tibagi. Declaro que não pertenço a nenhuma facção criminosa, sou réu primário, pai e possuo defensor constituído para realizar defesa e sanar qualquer dúvida que possa surgir. Os advogados confirmaram que o pedido de transferência já foi solicitado formalmente, mas que não tiveram resposta da Justiça. Marcos Rony está preso preventivamente desde julho do ano passado. É réu na Justiça por matar e desaparecer com o corpo de Isis, a adolescente com quase a metade da idade dele e que manteve um relacionamento. A promotoria sustenta que ela estava grávida dele e ele não queria ter o bebê. Na carta ele escreve: durante todo o processo do caso Isis, tenho alegado que sou inocente e que não há prova concreta das acusações contra mim imputadas, que as denúncias foram fabricadas por pessoas com vínculo familiar e agindo com sentimento e forte emoção. Marcos Rony ignorou os elementos de prova levantados pela polícia. O vídeo onde Isis comemora com a prima e a tia a confirmação da gravidez. Tá vendo aquele primeiro risco lá que tá se formando ali em cima? Se tiver mais um em cima, é positivo. Tomara que seja só um. Ó, já se formou. Tá vendo? Tá enxergando o segundo? Deixa eu ver. Meu Deus. Aonde? Eu sabia. Minha mãe vai morrer do coração. Marcos Rony ignorou as imagens obtidas pela polícia num dia em que ele se encontrou pela última vez com Isis. Os dois deixando a cidade na falsa viatura dele. Dias antes, ele, na farmácia, atrás de remédio com efeito abortivo. O senhor tinha conhecimento que esses remédios que a Isis tinha pedido eram proibidos de ser comercializados? Não, que era proibido de ser comercializado, não. Porém, eu fiz uma pesquisa nos nomes dos remédios para saber que tipo de medicamento que era. Daí que eu fui ter ciência que era um abortivo. Marcos Rony também ignorou na carta as imagens dele no posto de gasolina e mais tarde numa venda de Tibagi com roupas e sapatos diferentes, o que indica que ele trocou de roupa e de sapatos após se encontrar com Isis. Na carta escreve que é um pai de família, honesto, preso com o direito de ir e vir cerceado por meras falácias. Me sensibilizo com a dor da família e sinto que a dona Flávia Mizerski, a qual eu respeito muito, não esteja com a sua filha. Mas eu também sou pai e não mereço pagar por uma coisa que eu não fiz. Para finalizar, na 4ª e última página, Marcos Rony critica a cadeia onde está. Vale ressaltar que não podem garantir a minha segurança, uma vez que não tem estrutura. Por fim, declaro que caso venha acontecer algo comigo, é de total responsabilidade da administração. A família de Marcos Rony foi procurada para gravar entrevista, para falar sobre o conteúdo da carta e para falar também sobre o estado de saúde dele, mental inclusive,
dentro da cadeia. Mas eles disseram que não queriam gravar essa entrevista. Há um outro detalhe. A permissão para presos escreverem cartas para familiares e outras pessoas aqui em liberdade é previsto em lei. É direito. Mas no Paraná tem regras. As cartas precisam ser lidas por funcionários do departamento penitenciário. Só depois é que elas ganham permissão para sair da cadeia. A produção da RIC TV questionou o DEPEN sobre a carta de Marcos Rony, mas o DEPEN não respondeu. Ele continua se dizendo inocente. Mesmo todas aquelas investigações que apontaram fortes indícios de que ele esteve com a garota, de que ele seria o principal suspeito de desaparecer com ela. E essa história envolveu algumas pessoas. A gente reportou tudo aqui no Balanço Geral, desde o primeiro dia do desaparecimento da Isis. E agora o Marcos Rony apresenta essa carta, interessado em ter uma relação de proximidade, porque ele diz que também é pai, já que ele quer estar com os filhos, quer ter a chance de ter a oportunidade de ver os filhos. Eu acho interessante essa preocupação dele em querer estar com os filhos. Mas será que ele está sabendo que a mãe da Isis está internada no hospital, entubada entre a vida e a morte, porque ela já não tem mais força para respirar? De tanta angústia, de tanto desespero, de tanto pavor, em decorrência dessa relação que ele teve com a filha dela? Porque ele foi o último a estar com ela. E ele acabou contando tantas histórias. Eu estou resumindo aqui porque algumas pessoas não vão se lembrar. Tá? Se eu estiver falando demais, meu diretor, você pede para dar um sinal aqui para mim, por gentileza. Então, assim, eu só estou dando um resumo aqui para muitas pessoas lembrarem. Ele contou tantas histórias sem verossimilhança. Ele disse que não estava com a menina, depois ele mandou uma mensagem para o tio dizendo que estava. Na delegacia ele contou uma história, a imagem da câmera de segurança mostrou outra. Ele disse que estava em casa com a esposa, que queria sair para ir no mercado. A gente mostrou ele comprando uma bota, tarde da noite. A bota que ele usava, a mulher admitiu que jogou no lixo junto com as roupas. Mas por que jogou fora? O delegado perguntou. E ela não soube falar. Então, assim, uma história cercada de versões que não convenceram as autoridades. Por isso que ele está preso ainda. Então, essa preocupação do Marcos Rony em querer estar perto dos filhos, em querer ser pai, em querer... Puxa, meus filhos estão longe, será que eles vão poder vir aqui me visitar? Será que ele não pensou no mal que ele estava fazendo para essa menina, quando ele mandou aquele monte de mensagens para ela? Até um abortivo esse homem tentou comprar para que essa menina não tivesse o filho. E eu vou dizer para você uma coisa, agora atenção aqui, a opinião é minha, tá? Vem aqui comigo. Ele se diz inocente. Se a Isis, aos 17 anos, procurasse a polícia para dizer que ela foi abusada desse cara, esse cara ia estar preso. Esse cara ia estar preso. De repente, a Isis desaparece e nunca mais é vista. O Marcos Rony fica levando a vida normalmente, trabalhando na obra, que nós fomos na obra atrás dele, lembra disso? Fomos até na casa dele. Seria isso uma estratégia para tentar omitir tudo o que ele fez com essa garota? Será que ele imaginava que isso seria descoberto depois? Que essas mensagens seriam reveladas, que se tornariam públicas? Mais uma história que o Balanço Geral continua acompanhando de perto, e tão logo a gente mantenha a informação atualizada do estado de saúde da mãe da Isis, eu conto para você. Por hora, o tio dela disse que ela está no hospital, o estado de saúde dela é grave, ela está entubada na UTI, porque ela está, sabe, pressão aumenta, angústia, sem ter uma resposta. E ela pediu, por favor, eu queria pelo menos saber cadê os restos mortais para eu enterrar minha filha. Imagina uma mãe de joelho pedir isso para um criminoso. Eu quero enterrar minha filha, me conta onde é que está ela. Olha que desespero, olha a crueldade. Ele continua sustentando que é inocente. Os advogados disseram que ele não vai dizer que ele é o autor. Vai sustentar essa tese até o dia do julgamento. E a gente continua acompanhando esse caso de perto. Bom, sobre essa história da carta, nós entramos em contato com o DEPEN. Por enquanto, a assessoria informou o seguinte, que está verificando essa carta aí. Marcos Rony está preso, é réu por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e aborto provocado sem o consentimento da Isis. Ele vai a júri popular ainda este ano.
E ele diz na carta: tenho alegado que sou inocente e que não há prova concreta das acusações contra mim imputadas. As denúncias foram fabricadas por pessoas com vínculo familiar e agindo com sentimento e forte emoção. Bom, primeiro que o Marcos Rony não é capaz de escrever uma carta dessa. Baseada nas mensagens que ele escrevia, ele mal sabe escrever direito. Então acredito eu que por trás disso tem alguma pessoa letrada que escreveu essa carta para ele. Essa é a minha opinião.